Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos à Produce, a Uniproduce. Já que somos a maior força de vendas do agro no país, nada melhor do que a gente falar sobre vendas, né? Então, quinta-feira é o melhor dia da semana. Adoro receber vocês por aqui. Bom dia, Dagoberto. Bom dia, Márcio. Vi que o Gabriel também deu bom dia ali no chat. Quero todo mundo animado, torcendo para a chuva. Quem ainda não recebeu chuva, a gente aqui no sul tá com a chuva Chegou aqui para vocês. Tá chovendo aí, Márcio? ontem choveu, graças a Deus. Bem, agora que não choveu ainda, vamos torcer para que a chuva venha o quanto antes, né? Bom dia, José. Bom dia, Fábio. É sempre um prazer recebê-los por aqui. Hoje, mano, Uniproduce, talvez a nossa última Uniproduce nesse padrão. A gente ainda, como comentei com vocês em outras oportunidades, a gente está organizando uma nova Uniproduce, algo muito bacana aí para vocês, mas obviamente depende de um pouco de tempo, né? Então a gente está nesse processo. E enquanto esse processo está acontecendo aqui internamente com a gente vai trazendo para vocês algumas Uniproduces para a gente manter essa conexão que é tão importante e esse conhecimento para vocês, né? A nossa Uniproduce de hoje é sobre vendas complexas. A gente sabe que trabalhar com o agro é algo complexo e por isso que vocês estão aqui, porque vocês não são fracos, né? Quem trabalha com o agro não é fraco, muito pelo contrário. São pessoas com personalidades fortes, são pessoas que buscam sempre entregar o melhor. Hoje, com a autorização do Trota, a gente tem sorteio de brinde, tá? Eu tenho aqui um bonezinho. Para onde será que vai? Para que região do país será que a gente vai mandar esse boné da Produce? Nem eu não tenho esse boné, gente. Vamos ver quem vai levar. A gente tem chapéu e a gente tem uma saca pequena de Coronel, nosso querido Coronel. Lembrando que para ganhar o prêmio, a pessoa tem que estar ao vivo aqui com a gente, tem que estar online no momento em que eu realizar o sorteio. Assim como eu posso realizar o sorteio no meio da palestra, no meio do treinamento, eu posso realizar lá no fim ou agora no início. Então é bom ficar atento no nosso treinamento de hoje. Então, chega de falar por aqui e eu vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o Ismael dos Santos, que vai falar sobre vendas complexas. Ele é diretor de vendas do grupo BM, especialista em vendas complexas, palestrante e criador de cursos e métodos específicos para vendas e atendimento. Ismael, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo por aqui. Ismael, está aí? Sim. Meu microfone estava bloqueado. Bom dia a todos. Obrigado, Andressa, pela apresentação. Obrigado pela oportunidade. Ao time da Produce. Estou feliz de estar aqui agora online. A gente esteve presencial aí na cidade de Chapecó. E gostaria de conversar com vocês aqui um assunto que é vendas. Acho que compete a todos que estão nessa sala de hoje. E primeiro quero falar para vocês aqui que é de vendedor para vendedor. Não sou um palestrante de palco, não sou o cara que realmente faz palestras para viver. Eu vendo para viver. Então, a minha vida é vendas, né? Eu entendi isso há muito tempo. E eu gostaria de deixar um questionamento para vocês e para vocês se perguntarem para vocês mesmos. Você é vendedor ou você está vendedor? Tem muitas pessoas que são vendedores raiz, né? Que iniciaram lá desde da infância e sempre trabalharam com o comercial, sempre olharam para as vendas como uma oportunidade aí de crescimento. E tem pessoas que estão como vendedores, né? E esse questionamento eu faço nos treinamentos, porque vendedor tem umas particularidades que precisa seguir para ele ter resultados, né? E tem aquela velha história, né? Eu sou um profissional aqui, sou um médico, eu sou um arquiteto, ou eu sou um produtor, mas no final do dia todo mundo é vendedor, né? E a questão de que se tudo der errado, eu viro vendedor. O cara que pensa assim, ou que entrou nas vendas nesse formato, talvez teve que ressignificar muita coisa, né? Porque vendas, o vendedor raiz, o vendedor antigo, aquele vendedor de livro, ou que vende até casa pegando fogo, ele acabou, né? Você precisa ter muita técnica hoje para vender, você precisa ter conhecimento, e o teu cliente percebe isso.
O teu cliente, ele vai conseguir entender se você está preparado ou não. Então, no final do dia, como eu levei no presencial aí, todo mundo é vendedor, né? Às vezes a gente é um pouco mais técnico e a tendência de vocês também ir para esse lado técnico, e a gente esquece muitas vezes que no final do dia eu preciso vender, eu preciso ter resultado. E o resultado, ele cura qualquer coisa, né? Se vocês estão aqui, às vezes, eu não sei o cenário de cada um, se porque o meu gerente me obrigou, porque eu quero estar aqui para ganhar o prêmio, às vezes a gente está com os propósitos errados, né? Porque realmente o vendedor precisa ter uma meta pessoal. Eu sempre falo sobre a meta e também eu digo que só existe 2 setores na empresa: o que vende e o que ajuda a vender, né? Não desprezo nenhum tipo de setor, nenhum trabalho, que todo trabalho é digno, mas vendas é o que movimenta aí as organizações. Então, olhem para vocês aí como uma ponta, é a ponta da flecha, é muito importante. Vocês são o primeiro contato com o produtor, o primeiro contato com o cliente, e vocês representam uma grande marca. Toda vez que vocês colocarem esse uniforme, que vocês estiverem diante do cliente, vocês são a pessoa mais importante naquele momento para o cliente, e o cliente é a pessoa mais importante para vocês. Eu vou falar um pouco sobre isso também no decorrer do assunto aqui. Eu optei por trazer uma apresentação, pessoal, no tablet aqui, então eu estou acompanhando aqui a apresentação para também não interferir aqui, a gente ficar com a comunicação mais direta. Quem quiser tirar dúvidas, quem quiser interagir aqui, a gente vai estar bem aberto a isso, né? 1 hora, não um conteúdo mais direcionado, mas a gente vai estar aqui disponível. Se o assunto não é vendas, o assunto está errado. A gente precisa falar sobre venda, o vendedor precisa entender que esse é o seu cenário. A sua meta, quem estipulou a sua meta, se foi você ou se foi a empresa, o seu gerente, você precisa encarar a meta de uma forma diferente. Eu sempre falei que se você olhar para a meta que colocaram, impuseram para você, você pode encarar ela como uma meta inatingível, né? E tudo está dentro da nossa cabeça, o que a gente está pensando, né? Ou você pode encarar ela como o que eu vou fazer se eu atingir essa meta, que tipo de sonho que eu vou realizar. Então, parte da meta pessoal. Se você não tiver uma meta pessoal, se você não tiver uma meta de vida, se você não tiver sonhos, é difícil a gente olhar para alguém que quer prosperar com vendas, uma pessoa que quer ter resultados em vendas. Porque vendas é resultado. As pessoas estão contratando, os gerentes estão se conectando, ou vocês estão se conectando com essa empresa para trazer resultado, né? Toda essa organização, todo esse processo criado justamente é para vocês terem resultado e atingir esse resultado. As metas da empresa nada mais é para pagar a conta no final do mês, né? Para dar lucro para quem investiu nesse grande negócio. Mas olhe para vocês. O que vocês querem? Qual que é o sonho que vocês querem e o que vocês precisam, o quanto vocês precisam para atingir esses sonhos? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, eu quero quitar o meu financiamento, eu quero proporcionar uma vida melhor para minha família. E tudo isso, para tudo isso, a gente precisa de dinheiro. E as vendas é um caminho mais rápido para a gente conseguir atingir os nossos sonhos. Então, olhe para as metas de vocês e quando vocês receberem o percentual da meta que você precisa atingir, tu vai olhar e vai dizer, cara, isso é pouco para mim, eu quero mais, eu preciso de mais porque o meu sonho é maior. Então, parte do sonho, parte da sua meta pessoal para você realmente escalar e conseguir ter um bom resultado com vendas. Eu sempre falo que vendedor não tem passado, né? Então, se você bate metas, ou se você já bateu metas, você sabe tudo sobre vendas, né? Mas se você sabe e não aplica, é a mesma coisa de não saber. Né? A mesma coisa que Ismael, eu já ouvi isso, já sei disso, mas aí no dia a dia você entra num automático e não consegue realmente aplicar todos os gatilhos, não consegue aplicar todas as estratégias para vender. No final do dia é resultado, pessoal. Coloquem isso na cabeça de vocês. E claro, né, logicamente, que quem arruma desculpas vai ter todas as respostas sempre, mas não vai ter resultado. Então, olhem para a meta com essa visão. Eu sempre falo que o vendedor precisa ter 2 coisas, né? Ele precisa ter fé e precisa ter confiança.
A fé, então, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu preciso ter uma fé, eu preciso acreditar, primeiro, que eu sou capaz, né? Mas eu preciso me capacitar para isso. Esse treinamento de hoje aqui, quem dedica esse tempo para estar aqui, e de todos os vendedores da base aí que vocês têm, que são os consultores, normalmente é o 80-20 de Pareto, nunca deixou de ser, né? É os 20% que trazem 80% da receita no final do mês. Então, quem está aqui, eu tenho certeza que dedicou esse tempo e que vai aproveitar. São apertos e parafusos que vocês vão fazer no dia a dia de vocês que fazem a diferença. Então, o vendedor precisa ter confiança. Um vendedor que não tem confiança, a tua insegurança, a tua falta de preparação, ela transpira pelos poros. O cliente percebe que você não está bem. Então, você precisa estar sempre confiante. Precisa ressignificar muitas coisas. Como eu falei, vendedor não tem passado. Se você não teve um bom resultado no mês passado ou no ano passado, ressignifique isso. Viva o novo. Tem muita coisa boa pela frente que a empresa está investindo em vocês e que um produto preparado para o mercado, com tecnologia, com inovação. Então, olhe para isso como um grande diferencial para vocês conseguirem atingir as metas de vocês. E vocês vão concordar comigo que nem sempre um bom produto e um excelente serviço é o que vai definir as vendas. Muitas vezes é a forma que você comunica ela, a forma que você expressa para o mercado. Tanto é que você vai ver produtos ruins performando em mãos de pessoas boas. Às vezes a gente fica até frustrado. Meu Deus, como é que aquele cara consegue vender aquele produto que ele é um produto ruim, né? Um produto que ele não é melhor que o meu, eu tenho certeza disso, mas é porque provavelmente ele cumpriu algumas etapas do atendimento que fizeram que a performance dele aumentasse. Eu preciso gerar valor para o meu cliente. Se eu não gero valor para o cliente, seja no meu posicionamento, na minha apresentação, no meu atendimento, eu fico na vala comum do preço. E se eu fico na vala comum do preço, eu preciso ser o mais barato. Porque o cliente vai colocar na mesa 3 orçamentos e ele vai escolher o mais barato, porque ele não viu diferencial em nenhum. Ou talvez ele vai dizer, cara, eu vou escolher o do meio aqui, porque talvez o do meio é melhorzinho. Por que eu vou pagar mais? Por que eu vou pagar mais? Eu preciso entender e gerar valor. Vendedor bom gera valor. E eu sempre falo que é a construção do sim. O sim final, eu não posso deixar eu perder esse tempo do atendimento e deixar para negociar, para o cliente dizer sim, para tirar dúvidas do cliente lá na hora da negociação. Negociação, pessoal, eu sempre digo que negociação é o momento de você falar como que o cara vai pagar, como que o cliente vai pagar, quais são as condições de pagamento e não ficar, sabe, remoendo muita coisa. Às vezes você chegou no momento da negociação e o cliente tem muitas dúvidas, são as famosas objeções. Ou seja, você não cumpriu alguma etapa no processo. Eu tenho certeza que a empresa que vocês trabalham hoje, ela tem um processo de vendas, ela tem um script de vendas, ela tem um direcionamento, quais são os diferenciais do produto de vocês. Então, um dos grandes erros do vendedor, eu vou citar 3 aqui, grandes erros dos vendedores, um primeiro deles é chegar negociando. Nós temos várias formas de abordagem. A gente tem várias formas de abordar o cliente e quem vende mais é quem gera mais conexão. Pessoal, não é sobre ser técnico, não é sobre dominar o produto que vocês têm, o serviço que vocês oferecem. Isso é o mínimo que vocês podem fazer. Quem vende mais é quem gera mais conexão. A gente precisa entender mais de pessoas e menos a parte técnica. Eu até usei um exemplo no treinamento presencial, que se colocasse em treinamento excelentes vendedores, 15 dias sobre o produto de vocês, eles sairiam de lá vendendo, porque não é uma barreira, muita coisa é commodity, muita coisa todo mundo tem. Então eu preciso ter diferencial no atendimento, principalmente. Então, o primeiro dos erros que muitos vendedores cometem é chegar negociando. O cliente não está preparado. Essa abordagem antiga, bom dia, boa tarde, eu tenho um produto para te oferecer.
eu gostaria de te oferecer tal produto, eu gostaria de um tempo, um horário contigo para te mostrar os meus produtos, para te falar sobre preço. As pessoas não acordam de manhã cedo querendo comprar alguma coisa. A gente precisa gerar gatilhos da tomada de decisão. A gente precisa entender o que motiva a compra, né? Como eu me torno mais próximo desse cliente, como eu me torno mais íntimo. Eu sempre falo que aqui na nossa região, a gente toma muito chimarrão, né? Aqui na região do sul. Então, um dos gatilhos, uma das abordagens que a gente usa, às vezes, estratégia, é o chimarrão. Às vezes tem o café, às vezes tem o time de futebol. Na região, vocês podem ter aí, de repente, o clima. O clima aí tem, às vezes ele pode afetar, às vezes ele pode estar positivo ou negativo para o trabalho de vocês. Então, entender sobre o clima, entender sobre a economia, entender como é que está o mercado de investimentos, vocês precisam saber mais, o vendedor precisa saber mais do que ele está vendendo, para ter assunto. Quando a gente tem assunto, a gente se torna interessante, e não interesseiro, né? Então, eu peço para vocês, sejam mais interessantes e menos interesseiros, porque o cliente percebe isso, que você está abordando ele de uma forma diferente, você conhece sobre o que você está falando, e com certeza você vai levar um bom produto, porque é uma consultoria. Existem dois tipos de venda. A venda, que é uma venda de prateleira, onde o cliente vai lá e escolhe um produto, né? O vendedor, muitas vezes, ele sofre uma venda. Ele trabalha com um produto que já está validado no mercado, já existe uma marca, né? E aí o cliente chega lá e escolhe, né? Ele não precisa vender. E existem vendas complexas, né? Vendas acima de R$ 5.000 já é considerada uma venda complexa. Já é considerado um high ticket, né? Como dizem no mundo dos negócios. E para isso você precisa estar preparado. Você precisa dar aula, você precisa dar show na hora do atendimento. Isso vai fazer com que você construa o sim do cliente. Então, o primeiro dos grandes erros que muitos vendedores cometem é chegar negociando. Tentem chegar, construa uma narrativa diferente, converse com o cliente de vocês, aborde ele de uma forma segura. Eu falei aqui sobre estar seguro. A comunicação que vocês estão passando para o cliente demonstra muito o quanto vocês estão com vontade de negociar com ele, o quanto vocês estão com vontade de vender. As pessoas percebem. Se até os animais percebem quando a gente está com medo, tu imagina o ser humano que consegue identificar, consegue ter várias percepções. Então, a gente precisa entender isso. O segundo ponto aqui, achar que a venda é apenas uma transição monetária. Que a venda é só, eu entreguei o produto aqui, você transfere lá para minha conta e está feito o negócio. Venda é relacionamento. Quem vende mais é quem tem mais relacionamento com o cliente. É quem conseguiu atingir pontos imensuráveis, que talvez, assim, não é a coisa que ficou clara. Sabe aquele cliente que realmente se tornou seu amigo ao longo do tempo? É porque tu fez alguns passos positivos que fez com que atingisse esse cliente. E a gente precisa entender que é muito fácil a gente negociar e vender para quem é muito parecido com nós, né? Que é o cliente aquele, por exemplo, você ama fazer pescaria no final de semana. E aí, quando você entrou num assunto com o cliente sobre pescaria, e acabou o assunto de vendas do produto que você foi vender. Virou só pescaria. Você não tem esse tipo de cliente aí? A maioria das vezes você consegue gerar uma conexão muito maior. Você vai toda vez conversar com ele e você fala sobre a pescaria, e aí, no final, você acaba vendendo, porque você gerou mais conexão. A tendência é as pessoas comprarem de quem se aproximaram mais delas ou de que são mais parecidos com elas. E o vendedor precisa ser estratégico. No meu treinamento, eu falo que o vendedor precisa ser 100% intencional. Estudem o cliente antes de fazer a visita. Pessoal, é um tema de casa, é mínimo, é básico que vocês precisam fazer. É estudar o cliente, estudar quem é. Hoje nós temos as redes sociais aí para stalkear o cliente e conhecer um pouco melhor, conhecer quais são as pessoas próximas, né? Se gera alguma conexão, algum ponto de conexão que torne vocês um pouco mais próximos. Que ele não olhe para você toda vez vendo o cara que vai vender para ele, mas sim um cara parceiro que veio conversar, que veio trocar uma ideia e que no final do dia vai tirar um pedido. E a gente precisa pensar nisso. Eu tenho que ter uma estratégia, eu preciso ser amigo do cliente, eu preciso resolver problemas para o cliente, esse é o nosso trabalho, é isso que a gente é pago, resolver problemas, mas no final do dia eu preciso vender, eu preciso ter resultado. E é o que a empresa espera de vocês também. E o terceiro ponto aqui que mata muitas negociações é a ansiedade. Novamente,
Se eu falo que no início eu preciso não chegar negociando, eu também não posso ser afobado, ansioso. São 2 pontos bem importantes. Então, eu entro de uma forma mais suave, eu cumprimento o cliente com um aperto de mão firme, eu procuro olhar sempre, trocar o olhar com o cliente, né, fixado, visual, não olhe para baixo, não fique olhando para os lados no momento que você está falando, principalmente assuntos que são importantes, são sérios. Na negociação, então, nem se fala. Como é que você vai argumentar algo sobre o seu produto e você desvia o olhar? Né? Toda vez que eu olho aqui para o meu tablet, que eu estou acompanhando aqui, eu perco a conexão com vocês. Né? Se eu olhar aqui e eu ficar muito tempo olhando para baixo, você vai pegar o celular, você vai olhar para o lado, você vai desconectar. Então, o olhar é extremamente persuasivo. O aperto de mão é extremamente persuasivo. As pessoas entendem, boa, esse cara é diferente. Esse vendedor, ele quer me vender. Esse vendedor, ele está aqui disponível. Né? E aí, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre o poder do agora. O poder do agora é você estar 100% ali. Né? Muitas vezes a gente está cansado, a gente está passando por momentos difíceis na nossa família, a gente está com alguma doença, ou a gente recebeu uma notícia ruim, ou o mercado não está bom, né? Daqui a pouco o teu prefeito aí não se elegeu na tua cidade, sabe? E tudo isso vai interferindo na sua autoestima. Só que eu sempre digo, o vendedor não pode estar mal. O vendedor tem que estar bem sempre. Se você não estiver bem, se aquele dia não é para você, desmarca a agenda, não sai fazer visita, porque você não vai transparecer algo bom. As pessoas querem negociar, querem comprar de quem é bom. As pessoas querem comprar de quem tem sucesso com vendas. Pensa aquele vendedor que reclama antes do cliente, que começa a puxar assuntos ruins no momento do atendimento. Qual que é a sensação, qual que é a boa notícia que você está levando para o cliente? Isso transparece, pessoal. Parece que é simples, é algo, mas transparece. Transparece insegurança, transparece negativação, né? Negativismo. Então, seja o cara que vai levar boas notícias para o cliente de vocês. Tragam essa vontade de vender através de uma boa notícia, através de uma esperança, através de uma informação importante do mercado. Não seja o cara que vai disseminar notícias ruins. Já estamos num cenário onde a concorrência é gigante. Você sai da casa do produtor, do seu cliente lá, vai chegar outro vendedor. Daqui a pouco vai chegar outro. Você entende? Então, é quem gerar mais conexão, quem ajudar mais. O nosso trabalho, pessoal, é resolver problemas. Quando a gente está numa posição onde vamos oferecer um produto, daqui a pouco nós temos lá, identificamos um problema lá na casa, na propriedade do produtor, talvez alguma coisa que você pode dar uma dica, ele vai melhorar. Estejam atentos, não olhem só para aquela oportunidade de venda, olhem ao redor onde vocês estão. Se o cliente recebe vocês lá na lavoura, olhe ao redor, entendam qual que é o cenário, entendam qual que é a área, entendam, daqui a pouco, observem qual que é o tipo do carro que ele tem, qual que é o tipo da casa. Eu sempre digo que as pistas estão dentro aonde você está com o cliente. Daqui a pouco ele tem uma foto com uma filha, tem qualquer outra coisa que pode gerar um gancho diferente, um gancho emocional, muitas vezes. Né? Eu sempre uso isso, eu tento procurar pontos de conexão para eu me tornar próximo do cliente. Porque se eu ficar só no produto, pessoal, muitas vezes é commodity, muitas vezes ele está cansado de ouvir a mesma história, entendeu? E eu percebo que quando a gente entra para uma venda técnica, que é uma venda técnica como a de vocês, você precisa entender sobre o produto, você precisa entender sobre o clima, você precisa entender sobre qual que é atualizado os valores aí diários, se torna muito técnico. E a gente tem a tendência de ser técnico. E aí, quando eu sou muito técnico, talvez eu resolva algum problema para o cliente, mas eu fico no técnico, eu esqueço de retomar a negociação, eu esqueço de criar gatilhos de escassez, gatilho de urgência, entende? Então, você precisa entender que resolve o problema do cliente, você vai ser um parceiro, você vai ser um amigo, mas você precisa retomar a venda, você precisa retomar a negociação, porque se você sair de lá sem o pedido, de nada adiantou a gente se tornar um amigão do cliente e não sair com o pedido de lá. Então, pense que o foco de vocês é esse. E vendedor não tem como não sofrer pressão, né, pessoal?
Então, assim, eu sou vendedor aí desde de 2012, né? Trabalhei na parte de produção, trabalhei no setor técnico, e eu não podia ver gente na frente. Saí de uma cidade pacata, cidade pequena, e eu tinha vergonha. Eu não conseguia dar um aperto de mão decente, sabe aquele aperto de mão mole, sabe? Criança do interior, olha para baixo. Tu acha que vai vender o quê? A minha intenção era ser um cara técnico. Eu trabalho hoje com projetos arquitetônicos, projetos de engenharia, né? Eu trabalho com vendas de móveis, né? Então eu vendo móveis planejados, mas eu enxergava que todo mundo que trabalhava com vendas tinha sucesso, trocava de carro, conseguia sair jantar, se vestia bem. E aí eu queria aquilo, mas eu queria ficar atrás de um computador na parte técnica. E aí eu vi que a parte comercial é onde realmente estava o dinheiro. Eu vi que tinha muito dinheiro na mesa e eu percebi que eu precisava melhorar. Melhorar a minha comunicação, melhorar meu atendimento, entender um pouco mais sobre pessoas. Isso faz muita diferença. Então, o vendedor vai sofrer pressão. E aí, aquela pergunta que eu fiz lá no início para vocês, você é vendedor ou você está vendedor? Se você está apenas num passar de tempo, ou de repente você pensou, se tudo der errado, eu viro vendedor, e você está aqui hoje, talvez vendas não é para você. Você precisa ser vendedor. Você precisa entender de vendas. Você precisa querer, você precisa ter sonhos para poder realizar, para poder vender. Você precisa ter parcela, né? Boleto para pagar. O que é um cara na idade adulta, uma pessoa na idade adulta, sem um boleto? Você precisa ter isso. Senão vai ficar muito no raso. Senão você vai se acomodar. Se eu estiver aqui rentabilizando 5 mil, 3 mil, sei lá, 10 mil, tá bom, entendeu? Você precisa entender que você tem que querer mais. E eu uso duas analogias no treinamento, que é, Ismael, esse ano eu quero ir mais alto. Eu quero subir, porque eu quero sair do raso. Onde vocês estão agora, vocês não estão sentindo pressão nenhuma, né? Você consegue respirar bem, você consegue conversar de boa. Mas eu quero ir mais alto, eu quero subir, cara, eu quero ganhar mais grana, eu quero mudar de vida. Você vai sentir pressão. Você percebe os pilotos de caça, os pilotos que viajam aí muito mais alto que os outros, eles sentem a pressão, eles sentem a força G. Eu quero ir mais fundo, Ismael, esse ano. Eu quero mergulhar, quero realmente entrar de cabeça nesse negócio, quero fazer dar certo. Vai sentir pressão. O mergulhador precisa de equipamentos especiais, mas ele sente pressão. Então, a gente precisa entender que vendas vai sentir pressão o tempo todo. Seja de uma objeção do cliente, seja da meta que estipularam para vocês. Vocês precisam entender que isso tudo faz parte do jogo. E a gente precisa entender e digerir isso. E ter uma rotina que faça com que você tenha algumas válvulas de escape. Seja acordar mais cedo, seja você se conectar com Deus, seja você fazer uma academia cedo. Vai correr, alguma coisa que faça com que você tenha uma rotina. Porque vai chegar no momento do início do trabalho de vocês e vai ter pressão. E vendedor vai sofrer pressão. Então, não acham que você está aqui e tu não sabe lidar com pressão. Alguma coisa da sua inteligência emocional vai ter que mudar, porque a pressão ela sempre vai existir. Faz parte do vendedor. O vendedor de sucesso, muito mais. E aí a gente vai para uma outra etapa aqui, que é algumas características dos vendedores que mais têm sucesso, pessoal. Característica, então, iniciando pela característica 1. São sorridentes, né? São sorridentes. Eles olham para o cliente sempre feliz, ele sorri, né? Um sorriso, ele pode quebrar uma objeção, ele pode fazer um quebra-gelo também. Às vezes a gente chega sério, a gente quer ser sério, mas a gente precisa entender que quem sorri mais, vende mais. Existem pesquisas aprofundadas em relação ao sorriso. Então, um vendedor de sucesso, ele vai sorrir, ele vai ser um cara feliz, um cara alegre. Lembra que o cliente quer comprar de pessoas que estão bem. Ele é consultivo, então ele presta uma consultoria. Não é um produto de prateleira, é uma venda complexa, então existe a consultoria. Eu preciso ser um consultor para o meu cliente. Não é uma coisa que ele vai... por que ele não comprou se o preço está bom? Tá, mas peraí, que problema tu resolveu para ele? Que tipo de solução que tu trouxe? Fez um diferencial ou tu ficou no raso? Né? Então, olhe para isso.
bem-humorado, um cara feliz, faz conexões, né? Eu gero uma conexão aqui, eu ajudo o cliente ali, daqui a pouco eu indiquei um outro cara para fazer um outro serviço, daqui a pouco eu consegui entregar um over-delivery, né? Que é mais do que o cliente pediu. Eu entrego o meu produto, eu resolvo outra solução para ele e o cliente sai satisfeito porque você fez uma consultoria de vendas. Então, mais uma característica do vendedor de sucesso, tem empatia. Empatia é entender a dor do outro, entender o momento do cliente. Eu não preciso concordar com tudo que ele fala, não preciso concordar com todas as objeções que o cliente coloca, mas eu preciso ter empatia para ouvir. É um gatilho, inclusive, um gatilho de aproximação de venda. É o cliente, ó, esse cara me compreendeu, eu compreendo, eu tenho essa solução aqui. Então, compreenda o cliente, tenha empatia e peça indicação. Um bom vendedor, ele pede indicação. A maioria de vocês tem novas vendas, novos clientes, clientes às vezes que você tem uma proporção de vendas muito maior, e isso foi acontecendo ao longo da sua carreira aí de vendedor, porque você às vezes pediu indicação, ou porque às vezes ele indicou por espontaneidade. Se a gente criar um processo de indicação no nosso processo de atendimento de vendas, daqui a pouco vocês vão aumentar a sua carteira significativamente. Às vezes a gente não pede indicação por orgulho, às vezes a gente não pede indicação por vergonha. Peça indicação para o seu cliente. Se você fez o seu papel, se você saiu de uma reunião e você entregou tudo o que você podia, você estava 100% ali, peça indicação para o cliente. Né? Se você trouxe uma boa solução, peça indicação. E um vendedor de sucesso treina. Pessoal, quantos treinamentos de vendas, quantos podcasts falando sobre contorno de objeções, quantos livros vocês leram sobre vendas? Quantos vídeos vocês assistiram? Quais as pessoas que vocês seguem no Instagram que falam sobre vendas? Nós precisamos estar treinando o tempo todo. Como eu falei, são apertos de parafusos. Tem coisas que eu vou falar aqui que vocês já ouviram quantas vezes, de quantos palestrantes, de pessoas que já fazem isso há anos. Mas a gente precisa treinar. Vendedor bom treina, vendedor bom tem na ponta da língua vários contornos e objeções. Porque chega no momento da negociação, é você e o cliente. Muitas vezes tem um gerente acompanhando vocês, mas não dependam disso. Né? Tenham essa liberdade. A liberdade é o que faz a gente se tornar alguém melhor. Daqui a pouco você vai ser visto como um cara-chave na sua região para abrir o mercado aí da empresa. Então, pense nisso. Pense que você precisa ser consultivo, precisa treinar, precisa ser o melhor no que está fazendo. Você precisa dar show na hora do atendimento para o cliente. Descentraliza funções. Né? Então, o vendedor faz parte do vendedor ali, que é uma parte mais técnica, mas não centralize tudo em você, não confie só em você. Né? Compartilhe informações. Eu não sei qual que é o processo depois da venda de vocês, mas tem pessoas que estão esperando informações importantes de vocês. Seja dados do cliente, seja qual que é a informação técnica que você precisa passar, é a passagem de bastão de qual o próximo setor que você vai receber. Então, entenda que faz parte das vendas, não é só uma transição monetária. Existe um processo. Vende mais quem liga mais, vende mais quem visita mais, vende mais quem atende melhor, vende mais quem faz mais do que foi pedido. O básico é o básico. Resolver os seus problemas é o mínimo que vocês podem fazer. Resolver o problema do outro, você gera valor na vida do outro. A gente está falando sobre gerar valor, porque senão nós vamos ficar na vala comum do preço. Ninguém quer ficar na vala comum do preço, porque vala comum do preço é preço mais baixo. E eu não sei a realidade exatamente que vocês estão vivendo hoje em relação a preço, mas assim, é muito competitivo, gente. E vocês não querem ser o menor preço, vocês querem gerar mais valor e entregar mais diferencial. Vendedor flexível que resolve problemas. Então, esse é o ponto principal aí do entendimento como vendedor. Eu sou pago para resolver problemas. E aí, o seu valor no mercado, é uma frase que eu sempre uso, o seu valor no mercado é a quantidade de problemas que você resolve, sem criar outros, né? E quem foge dos problemas, vira um fugitivo sem resultado. Está fugindo do problema o tempo todo, aí você muda de empresa, né? Porque essa empresa aqui não está funcionando, aí você muda de empresa. Aí você vai encontrar novos desafios, novos problemas, aí você corre do problema novamente. Né? Então, vira um fugitivo sem resultado. Então, não é isso que a gente quer. Você não quer isso para você.
É só você olhar para o teu resultado, você acorda de manhã com qual que é o propósito disso, né? Então, pense que o esforço sempre vai superar o talento. Eu uso esse exemplo também no treinamento do Cristiano Ronaldo e do Neymar. Né? O Neymar é extremamente talentoso, nasceu com o talento do futebol, mas o Cristiano Ronaldo, nitidamente, ele foi mais esforçado. Ele acordou mais cedo, ele treinou mais, ele ficou até depois do horário. Em 8 horas, pessoal, a gente não consegue construir nada grande. Sozinho, a gente não consegue construir nada grande. Vocês têm um time aqui, vocês têm treinamento semanal. Aproveitem cada momento. Lembra que eu falei dos 80-20? 20% apenas de um time gigante, de um batalhão de pessoas, é o que tem os maiores resultados. E aí você vai perguntar o que essas pessoas fazem diferente. Elas têm processos que são de pessoas de sucesso. Elas têm alguma coisa que fazem diferente. Tem algumas ações que fazem virar o jogo. Então, o resultado vai curar qualquer coisa. A gente precisa entender que você ter resultados é o que realmente vai fazer com que você tenha uma voz ativa. Você ter resultados, você vai conseguir justificar em casa muitas vezes que você está chegando mais tarde, que você precisa viajar. Agora, você pega a estrada toda semana, todo mês, e não chega o dinheiro em casa, gente. Às vezes só bateu perna, entendeu? Sem estratégia, sem estudar o cliente, sem foco, sem objetivo. Lembra do poder do agora, você está ali, deixa para descansar depois, deixa para pensar no final de semana depois. O momento é foco no cliente. Você precisa sair de lá com pedido. Qual que é a estratégia que você vai travar a partir de hoje? Qual que é a estratégia que você vai travar? Tenha uma estratégia para cada cliente. Quem atende todo mundo igual não atende ninguém. Você vai se conectar só com aquele cara que realmente vocês são muito parecidos. O vendedor precisa ser flexível e navegar. A comunicação sua tem que ser para todo mundo. Você vai atender pessoas de temperamentos diferentes, pessoas que têm poder aquisitivo diferente. Você vai usar o mesmo linguajar para todo mundo? Que tipo de vestimenta você vai atender? Talvez o cara que é lá no escritório dele, na cidade, que o cara está bem vestido, o cara usa um carro importado. Ou qual que é o tipo de vestimenta que você vai usar para atender o produtor lá na lavoura? Entenda isso. De propósito e com propósito. 100% intencional. Tudo que vocês fizerem, faça com intenção. Pensem antes de mandar um áudio, pensem antes de mandar uma mensagem. Eu sempre falo que mensagem no Instagram, no WhatsApp, é a mesma coisa de você brigar, né? A briga de casal pelo WhatsApp. E aí você escreve o textão. O tom de voz, quem dá é quem está lendo. Então, cuide com a mensagem do WhatsApp. Cuide com a tecnologia muito avançada que você tirou essa conexão da voz, do olho no olho, do aperto de mão. Nunca vai substituir o presencial. É muito difícil. Mas, às vezes, é necessário. Essa live que a gente está fazendo agora, se eu não estiver olhando no miolo dessa câmera aqui, eu perco a minha conexão com vocês. Se eu não usar os gestos para explicar muitas coisas para vocês, eu perco a conexão, eu fico uma pessoa morta. Eu vou cair aqui, meus ombros, meu semblante vai cair, eu vou olhar para baixo. A gente não gera conexão. Entendam isso. Então, foco no agora. Então, eu vou passar para vocês aqui alguns pontos também bem importantes. O que a gente controla? O que a gente controla? Eu vou perguntar para vocês. Tu controla um sentimento? Você não controla um sentimento, né? Um sentimento de raiva, um sentimento de dor, um sentimento de, sei lá, de nojo. Você não controla um sentimento. Você consegue controlar um passo atrás, que é o pensamento. Quem controla o pensamento gera um sentimento, que gera uma ação e que gera um resultado. Então, se eu tiver pensamentos positivos, se eu sair de casa hoje, eu vou vender, hoje eu vou conseguir fazer uma boa conexão, hoje eu vou ter um bom resultado, eu não vou ser negativo, né? Se afaste de pessoas que são negativas, né? Aquela pessoa que só reclama, com certeza ela vai vencer, tá? Ela vai ganhar de você, porque o nosso cérebro ele não foi programado para se livrar do problema e ser positivo, a gente precisa construir isso diariamente. E eu sempre falo, o vendedor precisa estar bem o tempo todo. Se ele não estiver bem, ele vai transparecer isso para o cliente. Então, olhe para isso. Pensamentos positivos, pensamentos bons a respeito da empresa que vocês estão trabalhando. Vestir a camisa é vestir a camisa. É estar lá representando essa marca. Tem que estar 100%.
E aí, eu inicio uma etapa aqui do 100% intencional. Eu falei sobre o poder do agora, falar sobre a abordagem, pessoal. Então, a abordagem que precisam falar inicialmente para o cliente, é o primeiro contato com o cliente. Você precisa fazer uma investigação, não é aquela investigação do cara crachá. Muitas informações lá no primeiro atendimento, no primeiro contato, serão informações extremamente valiosas para você fechar o negócio. Por isso que eu falo, não chegue negociando. A informação de fechar o negócio, muitas vezes, está numa deixa do cliente. Então, você vai fazer uma prévia de investigação, que é a abordagem. Então, defina aí mais ou menos uns 5 minutos, que é o passeio no parque, é pegar na mão do cliente e conversar com ele. Entender quais são os níveis de conhecimento dele a respeito daquele produto, quais são as experiências positivas e negativas que ele teve acerca daquele produto, ou da lavoura do ano passado, da safra do ano passado. Entendam quais são o nível de experiência, o nível de expectativa do cliente. Quando você pergunta para o cliente qual que é a última experiência que ele teve, como é que ela foi? Ele vai te dizer que ela foi positiva por tal motivo. Que tipo de produto tu usou? Faça perguntas. Ah, eu usei produto tal, da empresa tal. Ah, legal. Não vá falar mal do seu concorrente. Muitas vezes a gente vai ter que concordar com o cliente. Mas no final do dia eu preciso entender que eu preciso vender ali. Então essas informações, elas são importantes para eu construir o meu argumento. Se eu não faço perguntas, se eu só ofereço o meu produto e o cliente fica lá de braços cruzados, só confirmando. Sim, beleza, eu vou pensar e eu te chamo. Porque você não conseguiu desvendar, você não saiu da fase inicial. Você não conseguiu se aprofundar um pouco mais, entender, sondar o cliente. O próximo passo é a sondagem. A sondagem você dedica mais tempo, mas você busca entender quais são as expectativas do cliente acerca daquele produto. Quais são as frustrações? Traga os seus argumentos, domine o seu produto, domine as variáveis do seu produto, quais são os tickets, quais são os produtos que você tem para fazer um upsell, que é adicionar mais coisas no item da venda. Lembre que tudo isso você tem uma variável de comissão. Então, tudo se torna uma venda no final. Muitas vezes a gente não vende porque não oferece. Eu cheguei lá com o produto principal, se é o milho, se é a soja, você chegou lá com o produto principal e você poderia ter vendido outros. É só porque a gente precisa perguntar, precisa entender a dor do cliente. A gente não entende a dor do cliente, a gente só quer ofertar, oferecer o produto. E aí eu fico na primeira etapa, eu não rompo e aí eu não consigo ter sucesso em vendas. Os argumentos, então, eles são a solução da resposta do cliente. Eu fiz uma boa pergunta, o cliente trouxe uma objeção, trouxe uma resposta e eu trago um argumento. Então, toda vez vai ser assim, pessoal. A objeção é o momento onde o vendedor cresce. Não tenham medo de objeção. A objeção, ela não é pessoal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Então, evite perguntas fechadas, que encerram a conversa. Perguntas de sim e não. Tragam perguntas investigativas, que façam o cliente perceber. Entre você perguntar, você gosta de preto ou de branco? Ele vai dizer de preto. E aí você oferece os dois e diz, qual é a cor que mais te chama a atenção? O porquê que você escolheu o preto? Sabe? Então, você precisa entender de uma forma mais investigativa a venda, a negociação. Porque muitas vezes o cliente tem uma objeção ou uma insegurança que você não conseguiu passar, mas está lá guardada, e o cliente que está inseguro, ele não compra. Ele não aperta o botão da compra, porque ele está inseguro com alguma coisa e o vendedor não conseguiu desvendar isso. E aí ele acha que é desconto. Daí o que acontece? Liga para o gerente, liga para a empresa e pede desconto. E aí vira um vendedor que, se não tiver desconto, não vende. Entende? O desconto a gente não dá, a gente negocia. Desconto é negociável. 1%, 2%, 3%. Eu não sei qual que é a realidade de vocês, mas eu hoje trabalho com uma indústria, eu tenho mais de 1,5 milhão de meta mensal. Há 4 anos atrás eu tinha 250 mil de meta no mês e achava que era difícil. Hoje eu tenho 1,5 milhão e consigo atingir. A gente sabe que são cenários diferentes, eu estou numa posição diferente, mas eu assumi o B.O. Então a gente precisa entender que desconto a gente não dá, a gente negocia. Tem que gerar valor, tem que ter uma estratégia. Se vocês vão atender em dois, o consultor e o gerente, criem uma estratégia antes de chegar no cliente. Façam um teatro. É real essa.
é um teatrinho. Porque às vezes a gente coloca o gerente na fogueira. Só chega lá e tu empurra o cara para dar desconto. Aí tu não conseguiu fazer né, uma construção daquele momento da negociação para que você gere um argumento, você traga um diferencial para o cliente e o gerente entre como uma estratégia para fechar negócio. Eu sempre gostei de atender em duas pessoas, porque a gente percebe, o que um percebe, o outro não percebe e vice-versa. Então, tenha uma estratégia para cada cliente. Hoje eu tenho 6 consultores que eu respondo, né, por eles. Então, antes de qualquer reunião de carteira, eu faço perguntas básicas sobre o cliente. Se ele não souber essas informações, eu não dou sequência no atendimento. Eu não marco a agenda com o cliente junto com o consultor se ele não tiver informação suficiente. Quem tem informação tem tudo. Informação vale mais que dinheiro. Então, a gente precisa ter informação suficiente para chegar negociando com o cliente. Senão a gente só vai perder tempo, vai dar desconto e não vai ser suficiente. Pode ser 15%, pode ser 20% de desconto, não vai ser suficiente, porque tu não gerou valor. Então, vence nisso. E haja rapidamente. Eu gosto de falar isso porque muitas pessoas estão vendendo, estão na fase da venda e são muito lentas, com um processo muito lento. Eu digo, mas não é o tempo do cliente que compra. Porque assim, ó, eu envio o orçamento amanhã, ou eu visito amanhã, ou eu retorno, eu estou na sexta-feira, eu retorno na semana que vem. Pense que o tempo está correndo mais para você do que para ele. Ele vai comprar de algum jeito, de alguma forma ele vai comprar, ele não vai deixar de plantar. De alguém ele vai comprar. Muitas vezes ele disse para você que não é o tempo de compra só para te despistar, só para te tirar da frente. E muitas vezes a primeira objeção, as primeiras objeções do cliente, elas são mentirosas. A gente só fala para que o vendedor saia, para despistar o vendedor. Então a gente precisa ter um tempo curto entre os atendimentos. E olha, a dica que eu vou dar para vocês é o que eu vivo. Todo cliente que você atender, marca uma agenda com ele, faça ele assumir um compromisso com você daquela agenda. Se você marcou uma agenda, hoje é quinta-feira, eu marquei uma agenda para segunda. Na sexta, você manda uma mensagem para ele confirmando a agenda. Na segunda-feira, você estou a caminho, manda alguma coisa para o cliente saber que tu está ligado nele. Fez o atendimento, apresentou o produto, conseguiu gerar valor, fez todo aquele processo lá, o cliente está seguro de comprar de você. Não saia da frente do cliente sem agendar a próxima visita. Se você não tirou o pedido, se você não fechou, não deixe o cliente solto. Já tem uma agenda próxima de visita. Quando que eu posso te ligar, fulano? Eu sei que você precisa pensar, mas eu queria te ajudar nesse momento. Eu quero pensar junto com você. Muitas vezes a dúvida que você está tendo ali, depois que eu sair daqui, eu posso resolver agora. Ismael, não vou me definir agora, eu preciso pensar, preciso falar com a minha esposa, eu preciso falar com o meu sócio. Quanto tempo você precisa para pensar? Posso te retornar sexta-feira, final do dia? Posso te ligar? Pega o telefone e liga, pega o carro e vai, sabe? É só assim que a gente vai ter uma forma de atendimento com pressão. Você precisa colocar, não é pressionar o cliente, entendam isso. Não é você aquele cara chato pressionar o cliente, mas ele tem que assumir compromissos com você. Se fica solto, ele não vai te responder o WhatsApp, ele vai procrastinar. É do ser humano procrastinar, empurrando com a barriga. Então, a gente precisa ter um alinhamento e conduzir todo o atendimento. Eu conduzo a negociação e, no final, eu tenho um resultado. Ou é sim ou é não. Entende? Só para mim. A gente quer buscar o sim. Então, o que eu falo sobre o haja rapidamente? Tenha uma cadência rápida. Faça ações rápidas. O mais rápido vence, sempre. O mais rápido vai vencer. Tá? Não é o cara que, deixa o cliente tomar a decisão dele. Eu já fiz tudo que eu pude. Né? Isso é importante você fazer, sair de uma negociação com essa sensação de eu fiz tudo que eu pude, agora depende do cliente. Mas ele precisa assumir compromisso com você. E aí eu falo sobre 2 pontos aqui, 2 termos em inglês, que é muito usado em vendas, que é timing e feeling. Né? O haja rapidamente
não é uma questão de velocidade, é uma questão de sobrevivência, né? Você precisa vender para sobreviver, para pagar as suas contas, então não é uma questão só de, eu sou veloz, é uma questão de sobrevivência. O timing e o feeling é você pegar o timing do cliente, você sabe aquela sensação de que você olhou, ele está no momento de compra, identifiquem isso, traga uma solução, identifique que o cliente está a um ponto de dizer sim, eu vou fechar com você. E muitas vezes vocês vão perceber que na venda não existe esse ápice da negociação onde o cliente diz, está fechado. Às vezes é uma coisa que fica meio apalavrada e quando vê, tu já tirou o pedido, já pegou o documento do cliente e aconteceu a venda. A venda não existe. Se eu perguntar para um vendedor hoje o que ele quer aprender sobre vendas, ele quer aprender a negociar. Ele quer aprender a fechar negócios. Gente, é uma construção. Você começa o sim do cliente lá no início. Não adianta você achar que vai ter palavras mágicas, técnicas diferenciadas para você atender o cliente lá no momento de fechar o negócio. Fechar o negócio ele tem que ser natural. O cliente tem que querer fechar negócio com você. O cliente que fica em silêncio, o cliente que não tem objeção, é o cliente que não vai fechar. É o cliente que não está dando a mínima para o teu negócio. E feeling, pessoal, entender o feeling, sensitivo. Vocês precisam ser sensitivos no momento do atendimento. Entender que é aquele argumento, quando que é o quebra-gelo, quando que eu vou trazer pontos de referência, quando que eu vou trazer, por exemplo, envolver família na hora da negociação. Tem clientes que gostam de falar sobre família, só que o vendedor é muito sério, é fechado, só fala sobre produto, só fala sobre serviço, e não deixou o cliente falar que às vezes nasceu a filha dele, daqui a pouco você gera uma conexão, a tua filha, o teu filho tem a mesma idade que a filha dele. Gente, vendas é relacionamento, vendas é aproximação, é conexão. Entendam isso. Não é transição monetária, não é sobre eu tenho um produto aqui, tu quer me comprar. Entendam? Quem vende mais é quem faz mais relacionamento. Briefing o cliente. Então, você faça um briefing do cliente lá no início, no primeiro atendimento, para ter informações suficientes para, na hora da negociação, você conseguir trazer argumentos. Lembra que você falou disso? O meu produto resolve isso, entendeu? Traga isso. E quando o cliente assume compromisso com você, você pede... Lembra que a gente fez esse acordo aquele dia? Então, estou te dando esse retorno aqui. Conduza a negociação no momento do briefing, conduza o atendimento, qualifique o cliente, que é aquela etapa, então, de sondagem, qualifique o cliente, entenda qual que é o nível que esse cliente está, faça anotações, não confie na sua memória, né? Saia do cliente, se não quer anotar na frente dele para não perder a conexão, você faça anotações logo depois que você sai da reunião. Não confie na sua memória que você vai esquecer. Logo vai ter um CRM rodando aí, que eu estou sabendo já também que vai ajudar muito na gestão de carteira de vocês. Coloque tudo que vocês têm de informação do cliente no CRM, tá? Os gestores aí, quem faz a parte de gerência, não sente com o vendedor para lavar roupa suja, não sente com o vendedor para reclamar, sente com o vendedor para fazer carteirização, o que nós vamos fazer para fechar esse cliente, tá? Esse é tempo precioso, gente. O tempo não é dinheiro, o tempo é vida. Quanto menos você reduz o tempo, quanto mais rápido você é, mais vida você tem, mais você vive. Use as suas experiências, a maioria de vocês aí tem experiência no mercado, tem gente que tem 10, 20 anos aí como agrônomo, resolvendo problemas. Usem a tua experiência para gerar valor para o cliente. E pessoalize, não é personalize, também é personalizar, mas pessoalize o atendimento. Você sai de um atendimento, você tem um tom de voz, um jeito, você está com uma pessoa mais idosa, conversa de um jeito. Vai para uma pessoa mais nova, uma pessoa mais rápida, atenda ela mais rápido, atenda ela olho no olho, mas personalize, pessoalize o seu atendimento. Não atenda todo mundo do mesmo jeito. Eu sou um cara acelerado para atendimento, mas quando eu estou diante de uma pessoa que é mais calma, eu preciso ser calmo, entendeu? Isso é ser intencional. Isso é conseguir gerar conexão com o cliente. Tem algumas técnicas, como o rapport, que eu já citei aqui, o que fazer, que é criar conexão com o cliente. Uma conexão extra da venda, tá, pessoal? Eu usei alguns exemplos aqui que eu não vou citar com vocês aqui, porque vai levar mais tempo também. A gente está aí com quase encerrando. Então, a objeção, falando sobre a objeção, são barreiras que o cliente coloca no nosso atendimento. Toda vez que o cliente está na objeção, ele gera uma objeção, ele está no controle, ele assume o controle. E o vendedor perde o controle.
E aí o vendedor precisa contornar essa objeção. O que você precisa entender? Que nem toda objeção ela é uma rejeição, não é contra você. É aquele específico momento daquele específico produto. Pode ser uma dúvida. Uma dúvida você responde rápido, você não precisa contornar. Não precisa encher linguiça para responder uma dúvida. Dúvida, responde. Não confunda a dúvida com objeção, porque muitas vezes você confunde com objeção e você quer contornar uma coisa que é muito mais direta. Então, responda uma dúvida como uma dúvida. E muitas vezes uma objeção é porque o cliente quer negociar. Então, por isso que o timing e o feeling você precisa entender, sentir o cliente. Sentindo o cliente, você vai saber qual que é o direcionamento certo do contorno dessa objeção. Fale a verdade sempre é o maior argumento de vendas. Faça perguntas certas. Vendedor que faz perguntas vende mais. Seja interessante antes de ser interesseiro. E uma técnica aqui para vocês, para a gente encerrar, é: o cliente tem uma objeção. Não estou no tempo de compra. Ficou caro. Você vai dizer para ele: eu entendo. Gera um gatilho de reciprocidade com o cliente. Tem um cliente que pensava da mesma forma que você. Além de eu usar um gatilho de prova social que outras pessoas pensam igual a ele, eu estou gerando uma curiosidade. Porque as pessoas querem entender como é que está o cenário do outro. Eu entendo seu cenário hoje. Eu entendo que um momento não está favorável. Entenda que eu mudei a palavra do favorável, não é um tempo difícil. Não, eu sei que o momento está difícil, está complicado. Use palavras melhores, né? O momento não está favorável. Eu tenho um cliente que pensava da mesma forma que você. Mas ele descobriu que se ele comprar agora, ele tem mais vantagem. Se ele comprar agora, ele consegue ajustar um outro processo no seu negócio. Tem um ditado popular que fala que boi lerdo toma água suja, né? O boi rápido vai tomar água limpa. Então, às vezes a gente traz para o cliente uma sensação de um gatilho de urgência, de escassez, de reciprocidade, que ele vai dizer: não, realmente, cara, eu acho que faz sentido o que você está me falando. Eu acho que eu vou conseguir comprar sim, eu acho que é o momento da compra. E toda objeção do cliente é uma oportunidade para você, vendedor. Se o cliente está perguntando se ele tem dúvidas, se ele coloca barreiras na negociação, é porque ele quer negociar, ele quer fechar. Todo cliente que fica em silêncio é um perigo. Todo cliente que não te dá muitas informações, esse cara não consegue, a gente não consegue sair daquele momento da objeção e normalmente a gente perde esse negócio, porque ficou um silêncio total. E quando você fechar com o cliente, quando você chegou no momento de apertou a mão do cliente, parabenize o cliente pela boa compra. E um erro que muitos vendedores cometem é ficar naquela enrolação depois que vendeu. Vendeu, tá palavrado, o cara fechou contigo, muda de assunto, troca de assunto, volta a falar do clima, volta a falar da Dodge Ram do cliente, volta a falar do tipo de equipamento de colheita lá. Enfim, muda de assunto. Traga uma novidade, traga uma boa notícia para esse cliente. Porque muitas vezes você se complica por ficar remoendo muita coisa na hora da negociação. E, para a gente encerrar aqui, quero trazer uma reflexão para vocês. Por que e por quem vocês fazem o que vocês fazem? Por que vocês acordam todo dia e vão para o campo para trabalhar? Para trazer receita, para trazer dignidade para você, para sua família? Por que você faz isso? Responda essas perguntas antes de você começar o dia de hoje. Responda para você essas perguntas. Por que você faz e por quem você faz? Primeiro, você tem que fazer para você mesmo. A pessoa mais importante do mundo é você. Para você. Porque se você não estiver bem, muita coisa vai perecer. Às vezes a sua empresa perece, a sua família perece, seu filho perece. Então, por que você faz o que você faz e por quem você faz? Vendas não é uma transição monetária. Vendas não é uma venda de prateleira. Vendas é uma magia. A gente precisa viver vendas. A gente precisa entender quais são os nossos propósitos. Senão a gente vive que nem uma folha seca que caiu da árvore. Onde o vento leva, ela vai. Então tem um objetivo, um alvo. E o alvo define a sua meta. Tem um alvo muito bem definido. Muito obrigado.
pelo tempo de vocês dedicado aqui. Espero ter contribuído na vida de vocês e que vocês consigam aí ter sucesso em vendas, consigam ser vendedores referências, que no próximo treinamento que eu fizer para vocês eu tenha exemplos de tudo que vocês aprenderam aqui hoje, tudo que vocês relembraram na carreira de vocês, fez a diferença. Obrigado. Perfeito, Ismael. Muito bom treinamento. Agora a gente abre para perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas, fique à vontade, que eu vou fazer o sorteio aqui dos nossos brindes. Enquanto isso, vou fazer o levantamento aqui de quem esteve presente com a gente até agora. E aí a gente vai realizar o sorteio. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento para o Ismael? Fique à vontade. Peraí. Fernando, fica à vontade. Oi, Ismael, bom dia a todos. Bom dia. Ismael, qual dica você pode dar assim, durante um processo de contorno, de objeção de preço? Isso na área comercial é bastante, acredito que em todas as áreas, né? Mas na área do negócio ela acontece bastante, né? O preço, acho que é unânime para todos aí, né? Para todo o setor, inclusive. E ela é uma objeção, muitas vezes, como eu falei, para despachar vendedor, tá? Porque se o cliente não entender o real valor daquele produto, ele ainda vai ficar encucado com o preço. Mas muitas vezes é mania do cliente falar sobre o preço. Por isso que eu falei para entender qual que é a objeção. Às vezes ele quer negociar, às vezes é um desconto que você vai negociar com ele e vai resolver o problema. Mas a pergunta que você pode fazer, entender qual que é a comparação que ele tem no mercado, abrir o jogo. Dizer assim, eu quero vender para você, eu preciso ser sincero contigo e eu espero que você seja sincero comigo. Com quem você está nos comparando? Qual que é o tipo de produto que está na mesa, no jogo aqui? O que eu preciso fazer, o quanto distante eu estou, e eu preciso entender se faz sentido. Preciso entender aonde está o meu produto, com quem você está comparando. Aí ele vai ter que abrir o jogo. Não, eu não vou abrir o jogo com você aqui, porque se eu falar quem que é o concorrente e tal... Não, você precisa fazer o cliente entenda. Se ele ficar só na ideia do preço, só no preço, é difícil a gente quebrar essa objeção, porque realmente ele está fechado totalmente para negociação, ou ele já comprou com outro, ou ele já está meio que certo com outro. Mas se ele tiver no momento de decisão, se você deixou a pulga atrás da orelha do cliente, se você deixou esse cliente, você deu um show ali no momento do atendimento, eu tenho certeza que ele vai responder essa pergunta para você. Que ele está te comparando com o fornecedor tal, que o maior diferencial ali, você está 5%, 10% abaixo, acima do valor do concorrente. Então, entendam isso e conheçam os concorrentes de vocês, né? Não adianta o cliente falar, eu estou negociando com um concorrente tal, e vocês não terem informação nenhuma sobre aquele produto. Inclusive, não degrina o produto do concorrente. Saiba qual que é o diferencial do seu produto. Qual que é o diferencial da entrega que você fala. Inclusive, às vezes é melhor você falar, não, um produto excelente desse fornecedor aí, um produto muito bom, mas o nosso tem diferencial tal. Se o teu produto não tem diferencial entre produto e produto, tem um diferencial no serviço. E eu tenho certeza que a Produce tem diferenciais no serviço. Seja na tecnologia da informação, seja na tecnologia da logística, alguma coisa tem diferencial. Não pode ficar preso só no preço, tá? Não sei se eu te respondi a pergunta, mas... Sim, excelente, Ismael, obrigado. Fábio, fica à vontade. Tá, o microfone está fechado, Fábio. Pessoal, antes do Fábio fazer a pergunta dele, a gente vai fazer uma foto daqui a pouco da tela. Então, todo mundo abre as câmeras aqui, aqui para anunciar para vocês. Fábio, fica à vontade. Ô Ismael, na tua opinião, qual a melhor estratégia aí para saber se o cliente ele está preocupado mais com o preço do produto ou com a qualidade do produto? Você vai perguntar... Definir, você descobrir, assim, através da conversa, a melhor opção de entrar com o negócio, né? Anotem anotem
essa estratégia que eu vou passar para vocês aqui. Todo cliente vai trazer, às vezes, essa questão do preço, novamente, para despistar muito vendedor. Então, você pode fazer a pergunta para ele. Além do preço, o que o senhor mais valoriza no momento da compra? Aí eu estou fazendo uma pergunta investigativa. Se eu faço essa pergunta investigativa, ele vai dizer, Ismael, cara, o preço é muito importante, sabe como é que tá difícil e tal, mas eu valorizo muito o pós-venda. Fechou, meu amigo, tu tem informação suficiente para dizer que o teu pós-venda é diferenciado. Porque se ele falou que além do preço, uma outra coisa que ele valoriza é segurança, por exemplo, é qualidade, aí você vai falar sobre qualidade. Então, essa pergunta é investigativa. Além do preço, o que o senhor mais valoriza no momento de comprar? No momento que você estiver fazendo a compra. Faça um cliente imaginar o cenário, tá, da compra. Eu uso isso com gatilhos no meu segmento aqui e funciona super bem. No momento que o senhor estiver comprando, lá você vai decidir, você vai realmente fazer esse investimento. O que o senhor valoriza mais? Além realmente do preço, do valor. E aí você consegue fazer uma pergunta investigativa e trazer a solução. Por isso que você precisa dominar o teu produto e o teu serviço. Se ele te entrega essa deixa e você não sabe se defender nesse momento, você perdeu a oportunidade, talvez a oportunidade da negociação. Tá? Você perde o time da negociação.